E aqui, presidente e senhores ministros, eu chego à questão delicada da previsão na emenda 62 de que a correção monetária deveria ser pela caderneta de poupança, ou mais textualmente, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. E aqui eu vou, inclusive, ler. Eu não estou lendo o meu voto, mas nessa passagem eu vou ler porque eu gostaria de ser bastante preciso e porque essa é uma questão efetivamente delicada. Em relação à expressão, aspas, índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, fecho aspas, contida no artigo 100, parágrafo 12 e no artigo 97, parágrafo 1º, incisos 2 e parágrafos 16, ambos do ADCT, divergindo pontualmente do eminente relator, ministro Luiz Fux, proponho que a declaração de nulidade tenha como marco inicial o dia 14 de março de 2013, data de conclusão do julgamento originário. Há duas razões, eminente ministro Luiz Fux e eminentes colegas, pelas quais eu estou sustentando esse ponto de vista e, para ser absolutamente honesto, foi esse o ponto ao qual eu dediquei a minha maior reflexão e foi o ponto que eu tive mais dificuldade. Em primeiro lugar, entendo que merece temperamentos a ideia de que a adoção de um índice em qualquer medida inferior à inflação de determinado período importaria automaticamente violação ao direito de propriedade. Como se sabe, esse tipo de pretensão a uma radical intangibilidade monetária é muito mais uma peculiaridade do Brasil do que uma exigência associada ao núcleo do referido direito. Com efeito, embora compreensível à luz do histórico inflacionário do país, essa pretensão não encontra paralelo relevante no direito comparado, inclusive por conta do seu efeito colateral de retroalimentação do processo inflacionário. Em segundo lugar, e também me chamou muita a atenção, é importante notar que a caderneta de poupança é, de longe, o mecanismo financeiro mais utilizado pela população brasileira para a preservação de suas economias. Seria um contrassenso imaginar que todos os poupadores estariam optando por terem o seu direito de propriedade sistematicamente violado. E mais ainda, imaginar que, ao permitir a continuidade da poupança, a ordem jurídica estaria referendando essa violação continuada. Não é disso que se trata naturalmente. Assim, o fato de a poupança render menos do que a inflação do período, e aqui muito importante, de forma semelhante ao que ocorreu com a imensa maioria dos fundos de investimento em 2013, poucos fundos de investimento venceram a inflação. Portanto, o fato de a poupança ter rendido menos do que a inflação não retira a sua finalidade de manutenção aproximada do poder aquisitivo. Naturalmente, não está mais em questão a validade de utilização deste índice. Esta é uma matéria vencida e o tribunal entendeu que não poderia permanecer a utilização do índice da poupança. Porém, tendo em vista que a modulação ora realizada pelo tribunal visa a um equilíbrio entre a reparação de perdas passadas e a busca de soluções para o futuro, não considero que a utilização temporária do índice da poupança consista em uma aberração jurídica ou uma imoralidade. Como intuitivo, esse raciocínio aplica-se tão somente ao período anterior ao reconhecimento da sua invalidade por esta Corte. A partir desse marco, deve-se utilizar índice oficial calculado para o fim específico de refletir a inflação.
De modo que, terminando esta primeira parte do meu voto, eu estou acompanhando o voto do eminente ministro Luiz Fux na questão dos precatórios que beneficiem os maiores de 60 anos. Estou acompanhando a modulação do ministro Luiz Fux relativamente ao índice para a correção dos indébitos tributários. Eu estou acompanhando o ministro Luiz Fux, ressalvando os pagamentos já efetuados, e estou divergindo pontualmente do ministro Luiz Fux, porque considero válidas as compensações, e estou considerando a sugestão de Sua Excelência, e estou considerando que o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, que tenha servido de base para pagamentos e acordos até 14 de março de 2013, deve subsistir validamente. A partir de 14 de março de 2013, não mais, porque aí o tribunal declarou a inconstitucionalidade dessa medida. Pois não, ministro Fux. Com a vênia de Vossa Excelência, eu teria um argumento lançado no voto que não tem o menor problema de me despojar dele para resolver o problema. É que, na verdade, no voto que eu proferi, eu entendi que o índice da caderneta de poupança, ele efetivamente não reflete a defasagem da inflação. Mas também relembrei que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela é pacífica no sentido de que o Supremo Tribunal Federal não pode fixar índices. Então, na verdade, eu apliquei retroativamente para que incidisse o índice oficial e não o índice da poupança. Entretanto, há algumas ponderações de graves prejuízos ao erário que, numa ponderação de interesse, eu não teria a menor dificuldade de, digamos assim, abrir mão desse tópico do voto. Porque, por exemplo, a Advocacia da União mencionou, com a lealdade que lhe é peculiar, que, não adotado esse entendimento, haveria um prejuízo de bilhões para o Tesouro. Então, evidentemente que nós temos também que garantir a governabilidade política e econômica do país, não é só uma divagação acadêmica sobre a inconstitucionalidade. Então, nesse particular, eu também abriria a mão dessa parte do voto para concordar com a solução de Vossa Excelência, que tem, digamos assim, essa, como sempre, a coerência da segurança jurídica, né? O que foi, foi, o que passou, passou, e daqui para frente vamos usar o índice oficial. Isso conjura o temor dos tesouros todos que ficaram alarmados com isso. Também. Eu retifico meu voto nesse particular para acompanhar Vossa Excelência, como Vossa Excelência também tem a impressão de que na compensação fez o ajuste. Vou acompanhar Vossa Excelência. Está bem. Então estarei reajustando. Ótimo. E, portanto, presidente, eu aqui termino a parte fácil do meu voto, porque o caminho já tinha sido iluminado pelo voto do eminente ministro Luiz